No final da palestra eu usei uma palavra para terminar a palestra que era detalhes. Jogo de gente grande desse tamanho, ele é decidido em detalhes. E eu mostrei um gol que o Atlético tomou contra o Bahia aos 38 do segundo tempo. Estava ganhando o jogo de 1-0 na Bahia. Eu assisti o jogo no dia que estava acontecendo e depois assisti mais 2 vezes para estudar o Atlético Mineiro. E aí chamei a atenção para aquele lance onde o Elias sai com uma bola dominada, perde a bola no centro do campo, faz a falta, o Regis bate a bola rapidinho, acha um passe entre a linha de defesa, o Bahia empata e busca talvez um resultado, um empate depois, que aconteceu ainda outras situações a partir dos 45, né? Porque teve uma virada e depois teve um empate. Então chamei a atenção para hoje não sobre a motivação, não sobre esse aspecto, porque um jogo desse, natural que está motivado, né? Para esse enfrentamento de hoje, mas chamei a atenção para o detalhe. Jogo decisivo, final, como era o de hoje, onde valia 6 pontos, o detalhe ia fazer diferença. E né, eu comemorei muito porque foi uma falta batida rápida, coisa que o juiz não tinha deixado fazer para nós aqui no primeiro tempo, mas tinha deixado para o Atlético. O juiz apitou muito bem o jogo em todos os sentidos, mas eu acho que o critério no primeiro tempo, algumas situações, me chamou a atenção, porque se tu deixa bater curto e rápido um time, deixa bater curto e rápido outro time. Mas nessa, de tanto a gente talvez falar no primeiro tempo, essa a gente bateu rápido e fez um gol, uma ajeitada do Patrick de peito, uma infiltração de um volante do tripé, né? Um cara de trás, surpresa. E estava na hora do Edenilson fazer um golzinho também, né, Papito? E que felicidade para todos nós, para o Edenilson, para todos que estavam em campo e para todo o grupo, né? Merecida vitória. Odair, eu queria que você falasse a respeito do tamanho da sua felicidade nesse momento. Eu estava ali no estacionamento agora, você saiu conversando no telefone, não sei com quem você estava conversando, é muito particular. Mas eu queria, você demonstrou uma felicidade muito grande quando a pessoa atendeu do lado de lá. Eu queria que você falasse a respeito dessa felicidade que você está sentindo por esses 3 pontos tão importantes. A felicidade, né, pelos jogadores, pela comissão técnica, né? Porque o treinador, ele fica aqui na ponta, ele é o que aparece, mas há muitas pessoas na comissão que trabalham, que conversam, a direção que está fazendo um trabalho integrado junto com a comissão e com os jogadores. Essa é a felicidade, mas quando termina, que você consegue um êxito desse, eu fui ligar para minha esposa, né, para minhas filhas, para meus filhos, porque ficam lá em Porto Alegre rezando e orando e torcendo muito, né? Eu imagino a felicidade deles, porque a minha foi enorme, então eu precisava, antes de conversar com vocês, retribuir, dizer que essa vitória foi para eles também, porque eles passam uns perrengues comigo lá nas madrugadas, vendo jogos, e meu pai só fala de futebol, não dá para falar de outro assunto, então esse é um momento também de olhar para a família, né? O alicerce de tudo, para que a gente buscar energia e oferecer essa vitória também para eles, ao nosso torcedor, né? Que está fazendo a diferença junto com a gente em casa, nos fortalecendo cada vez mais. Então, muito feliz por todos esses aspectos, né? Um sistema defensivo bem modificado em relação aos últimos jogos, Fabiano, Rodrigo Moledo voltando agora, até o Marcelo Lomba também, que vai ganhar uma sequência no time titular. Gostaria que você falasse desses 3 jogadores, principalmente, do sistema defensivo. Com essa pergunta eu vou aproveitar para falar sobre a situação do jogo e do jogo passado que a gente teve aqui contra o América. O jogo passado a gente não conseguiu fazer um primeiro tempo da mesma maneira que fizemos o segundo, mas fomos atrás, tentamos, buscamos, até o final, no mínimo, um empate, né? Aconteceu uma derrota que a gente não queria, perdemos a sequência aquela, e hoje voltamos aqui num jogo de confronto na parte de cima da tabela, conseguimos uma vitória com um jogo, além de performance, além de competição. Isso que tu falou da pergunta. Eu acho que nós usamos bem a estratégia hoje, nós somos um time organizado e usamos dessa organização, principalmente dessa organização defensiva, desse comprometimento dos jogadores com a ideia de jogo e nessa fase do jogo, na parte de defender, que nós sabíamos, nós vamos enfrentar o Atlético Independência, onde é o melhor ataque do campeonato, onde o time por vocação ofensiva, a torcida vai empurrar. Então sabíamos que no primeiro tempo, e nos primeiros 20, 25 e até no primeiro, nós íamos ter um pouco mais de dificuldade. A gente teve um controle da ação defensiva no primeiro tempo, de organização, fomos um time muito organizado e muito competitivo, mas não conseguimos fazer a transição. Na hora que recuperávamos a bola, a gente não conseguia fazer, conseguimos poucas vezes.
A partir do segundo tempo, acho que fomos donos do segundo tempo, em todos os sentidos, não só no momento da fase de defender, mas no momento de atacar também. Aí entrou a segunda parte no segundo tempo. Então, feliz por isso. Eu acho que aqui dentro você ter essa performance mostra uma identidade dos jogadores de time, que isso nos fortalece. Com isso, o que eu quero para terminar, aproveitando da tua pergunta que tu me fez, dizer que o seguinte, nós ainda vamos encontrar espinhos pela frente. São 22 rodadas. Nós não chegamos a lugar nenhum ainda. Nós estamos numa posição boa da tabela porque fizemos por merecer. Os jogadores estão muito comprometidos, estão fazendo por merecer. Nós todos, nós, quando eu falo nós, eu digo torcida, direção, comissão e jogadores. Estamos num lugar bom da competição, no final do primeiro turno, mas não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos continuar com essa performance, com essa compra dessa ideia, com essa garra, em todos os sentidos, todos os aspectos, para que a gente continue lá no final, e aí, lá no final, a gente vai ver. Então, quero falar diretamente ao torcedor do Inter. Nós estamos tranquilos, porque ninguém aqui vai usar de glamour nenhum, sair de uma normalidade por esta posição. Mas também aqui ninguém vai fazer terra arrasada quando a gente perder um jogo no processo, no caminho. A gente sabe muito bem que há momentos difíceis e que o adversário também às vezes joga melhor que tu, ou que tu não consegue fazer uma boa partida naquele momento. Mas nós temos que ter a consciência de que no próximo jogo precisamos retomar. E é isso que nós estamos tendo. Nós perdemos um jogo que não queríamos perder, retomamos contra o Botafogo. E viemos aqui e fizemos um grande jogo fora de casa. Mas ele não é único. É isso que eu quero chamar a atenção. Ele não é único. Foi contra o Santos, foi contra o São Paulo, foi contra o Vitória. Então há uma identidade, há uma ação nesse processo. Espinhos vão acontecer. Derrotas nós não queremos e não vamos jogar para perder. O Internacional não joga para perder. Agora, se acontecer, rapidamente enxergar os erros, pé no treino, foco no próximo jogo e buscar a vitória na próxima partida. Tá certo? Só uma perguntinha. Você quer dizer que essa vitória quer dizer que o Inter pode brigar pelo título, você acha? Eu acho que desde o início do campeonato eu estou falando que o Internacional, primeiro que quem está aqui no Inter, profissional de comissão técnica. E para superar adversidades como essas de hoje, para conquistar essas vitórias, as questões técnica e tática, teu time se tornou mais maduro ao longo da temporada dentro de campo? Como eu digo, foi um processo desde o início do ano. Nós não tínhamos no início do ano todos esses jogadores à disposição. Então, quando a gente falava da reconstrução, que em algum momento até as pessoas acham, mas sempre falam em reconstrução. Sim, porque um time que cai para a segunda divisão, que nunca aconteceu na sua história, quando volta é reconstrução. Precisa reconstruir o seu pior capítulo da história. E para reconstruir não se reconstrói da noite para o dia. É com muito suor, com muita dedicação, a direção com dificuldade financeira. Então é passo a passo. Mesmo naquelas derrotas doloridas que tivemos, nós sabíamos que a direção estava certa. A direção que eu digo, o nosso direcionamento estava correto. E acreditamos nisso, todos acreditaram, lutamos muito, trabalhamos muito. Conseguimos atingir um processo muito mais maduro nesse momento. Nós temos mais opções, o grupo está muito mais qualificado, isso dá opção para o treinador mexer na equipe, mudar o sistema, trocar uma característica de um jogador, e aí pega jogadores de qualidade, comprometido com o clube e com a ideia de jogo, tem uma solidez. É isso que está acontecendo. Então é isso que a gente tem que continuar. A gente sabe muito bem o que nos trouxe até aqui. E nós temos que continuar com esse mesmo foco. Odair, dos 4 times que estão mais próximos do Inter na tabela, São Paulo, Flamengo, Grêmio e o Atlético, todos o Inter enfrentou fora de casa, só perdeu para o Flamengo fora de casa. Quanto isso vai pesar daqui para frente? Não, eu cada vez mais, agora, a partir de agora, final de primeiro turno, cada vez mais vai ser muito mais difícil jogar fora de casa e dentro de casa. Porque antes faltavam 38 rodadas, agora faltam 21. É isso? 21. E semana que vem é 20. O campeonato já está no final do primeiro turno, já está se definindo ali primeiro turno. E outra, toda vez que os times conseguem uma melhor campanha, como está acontecendo agora, certamente o adversário também vai te olhar. Se ele não estava olhando, vai começar a olhar. Se ele já estava olhando, ele vai dizer, naquele jogo contra esses caras a gente precisa, porque os caras estão firmes, os caras estão fortes. Então vai gerar também para o nosso adversário uma concentração maior, uma dificuldade maior. Por isso que eu estou falando. É só metade do caminho. Então precisamos seguir assim,
temos o brasileiro para jogar, saber que nós temos uma semana cheia para trabalhar para o próximo jogo, saber usufruir desses dias de treinamento e juntos, com esse pensamento, com esse comprometimento, seguir assim. Cada vez mais, nós vamos encontrar dificuldades, mas então nós temos que estar cada vez mais concentrados para responder ter esse antídoto para essa situação. Muito obrigado. Técnico.